Boa noite aos queridos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos nossos frequentadores, aos internautas que nos assistem. Serão todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos nosso irmão Silvio Figueroa, trabalhador da casa, que trará um tema sempre atual para todos nós. Afinal, qual é a verdadeira definição da mediunidade? Por que não sabemos utilizá-la? É importantíssimo que esse assunto seja abordado para que nós conheçamos as nuances da mediunidade e podemos nos situar com a vivência na casa espírita, né? Então, vamos iniciar os trabalhos antes, elevando o pensamento ao Criador, para nós orarmos, rogando a presença dos espíritos superiores, os irmãos amigos desta casa, que possamos adquirir e receber as boas energias do alto e que possam as mesmas se espalhar por toda a humanidade sofrida, onde há guerra, desilusões, sofrimentos, dores próprias da nossa imperfeição, por vivermos num planeta de provas e expiações. Que a misericórdia do Pai se faça presente em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que nosso irmão Silvio seja devidamente intuído para nos trazer a sua mensagem para nosso aprendizado, para aumentar o nosso conhecimento. Em prece, passa a palavra ao nosso irmão Silvio para que dê a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que, mais uma vez, nos encontramos aqui na nossa casa, caminhando para Jesus. Hoje, vamos abordar o tema, afinal, qual a verdadeira definição da mediunidade? Por que não sabemos utilizá-la? Antes, porém, nós gostaríamos de citar as palavras que o codificador nos traz lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 4, que tem como título Os Bons Espíritas. Diz o texto: caracterizam-se o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que deve isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua própria essência, e é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Será então preciso para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de notória capacidade, que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, mal saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não percebem mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de vencer
às suas inclinações. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em outra existência. E com essas palavras, nós imaginamos que Kardec, à sua época, há cerca de 200 anos atrás, já vivia semelhantes situações como nós, que ainda, irmãos nossos admirados pela fenomenologia da doutrina, se deixam levar apenas pela questão do fenômeno e não buscam compreender e entender os ensinamentos e orientações morais que a doutrina nos traz. Por isso, trouxemos esse texto para início do nosso encontro e que possamos refletir a respeito da mensagem do codificador. Muito bem. Tendo isso dito, passemos à nossa temática propriamente dita, com as seguintes questões. Afinal, qual a verdadeira definição da mediunidade? Por que não sabemos utilizá-la? E talvez alguém pergunte nesse momento, mas existe alguma definição que não seja verdadeira? Como o próprio texto de Kardec sugere, existe alguma coisa que não é muito clara na doutrina, que as informações trazidas pela doutrina são muito objetivas. O que falta, na verdade, muitas das vezes, é ler e refletir a respeito do texto. Então, isso gera controvérsias. A verdade, a grande e infeliz verdade, embora tenhamos uma doutrina tão clara, tão objetiva, tão bem definida, tão bem construída, existem controvérsias a respeito de um dos pilares que nos salta aos olhos, que é um dos que mais nos chama ao templo espírita, que é a mediunidade. Normalmente, quando nós falamos ou lembramos de mediunidade, nós nos lembramos das mediunidades ostensivas, como psicografia, psicofonia, vidência, cura, entre outras. Entretanto, existe uma que é essencial, sobretudo ao momento existencial que estamos vivendo, onde a Terra avança na escala evolutiva. Nós perguntamos aos irmãos, fazem ideia de qual tipo de mediunidade seria essa? Não é nada de novo, está na codificação. Qual seria esse tipo de mediunidade tão fundamental assim? O tempo não nos permite esperar muito, por isso trouxemos já a resposta. Mediunidade mental. E talvez alguém esteja perguntando, mas Silvio, essa é nova. Talvez, eventualmente, alguém já tenha ouvido falar nela. Vocês já ouviram falar nesse tipo de mediunidade mental? Outro dia nós falamos aqui num tipo de médium noturno. E, surpreendentemente, disse alguns colegas, não foi só um, taxativamente, esse médium eu nunca ouvi falar. E nós precisamos ir ao livro dos médiuns e mostrar que não estávamos inventando nada, que estava lá, no livro dos médiuns, Kardec fazendo referência à mediunidade noturna. Mas voltemos ao nosso tema. Mediunidade mental. Quem nos trata dela é Kardec. Tudo que nós trouxemos aqui está dentro da codificação. Não há nenhuma novidade. Nós não inventamos nada, tenho certeza disso. Inclusive trazendo as referências bibliográficas que é de praxe, todos nos conhecem o nosso trabalho. Essa citação de Kardec se encontra na Revista Espírita de 1866. E, mais uma vez, alguém talvez diga, mas então não está na codificação. E eu pergunto, será que a codificação é só os 5 livros que Kardec escreveu inicialmente? As revelações não continuam nas revistas espíritas, nas inúmeras revistas espíritas que Kardec escreveu? Tampouco, será que não continuam na obra de Chico Xavier, dos mais 500 livros que ele psicografou? Claro que sim.
E observem as palavras, por uma questão de objetividade, o que Kardec nos diz lá no ano de 1866, que foi a data dessa revista. Esta mediunidade, ao qual damos o nome de mediunidade mental, então, mediunidade mental é um termo utilizado pelo Kardec. Nós não criamos nem inventamos nada. Por certo, não é própria para convencer os incrédulos, porque nada tem de ostensiva, nem desses efeitos que chocam os sentidos. É toda para a satisfação íntima de quem a possui. Mas também é preciso reconhecer que ela se presta muito à ilusão, e que é o caso de desconfiar das aparências. Ou seja, ao mesmo tempo que Kardec informa que existe a mediunidade, alerta que é para se ter cuidado com as pessoas que eventualmente se utilizem dela. Como o próprio João já nos ensina lá no Evangelho. Não acrediteis em tudo o que os Espíritos dizem, mas antes buscai ver se os Espíritos são de Deus. Mas continuemos com Kardec. Diz Kardec, quanto à existência da faculdade, não se poderia pô-la em dúvida. Pensamos mesmo que deve ser a mais frequente, porque é considerável o número de pessoas que, em estado de vigília, sofrem a influência dos espíritos e recebem a inspiração de um pensamento que sentem não ser o seu. Curioso. Kardec nos dá a informação a respeito da existência desse tipo de mediunidade e ainda mais, de ser ela a mais frequente, a mais comum. Por que é que a gente não trata dela nos centros espíritas? Porque eu não consigo lembrar nenhum momento em que foi tratado. Mas não é só aqui na nossa casa, não. Nós já viajamos um pouco, já frequentamos várias casas, já frequentamos a Federação Espírita durante muitos anos. E olha que não é de hoje, é coisa de 30, 40 anos atrás. Nunca ouvimos tal referência a respeito desse tipo de mediunidade. Por que será? Se ela é tão frequente, tão comum, e está lá dita pelo codificador. Continuemos com Kardec. A impressão agradável ou penosa que por vezes se sente à vista de alguém que se vê pela primeira vez, o pressentimento que se tem da aproximação de uma pessoa, a penetração e a transmissão do pensamento são outros tantos efeitos que se prendem à mesma causa e constituem uma espécie de mediunidade, que se pode dizer universal, pois cada um lhe possui, ao menos, os rudimentos. Kardec é muito objetivo nas suas palavras. Todos têm esse tipo de mediunidade, no mínimo, os seus rudimentos, mas não deixam de tê-los. Isso é uma realidade. Essa é uma informação trazida por Kardec, que está lá na Revista Espírita, no ano de 1866. A questão é que, no Livro dos Médiuns, no ano de 1861, ano da sua publicação, Kardec, no capítulo 14, nos diz: raras são as pessoas que delas não possuem alguns rudimentos, se referindo à mediunidade. Aí, infelizmente, lamentavelmente, irmãos nossos, que talvez não conheçam ou se leram a Revista Espírita, leram superficialmente e não tiveram cuidado de se entender a respeito da palavra e do pensamento do codificador. E preferem se prender ao que está escrito exclusivamente no Livro dos Médiuns, que foi um dos primeiros livros escrito, terceiro, se não me engano, no ano de 1861. 5 anos depois, 1866, Kardec complementou nessa revista o pensamento dele a respeito da mediunidade, como complementou em todas as revistas espíritas as informações trazidas pelos espíritos. Então, não podemos nos prender exclusivamente apenas aos 5 livros. Os 5 livros é o germen, é o pontapé inicial para a gente começar a entender a doutrina dos espíritos. Se quisermos verdadeiramente compreender a mensagem que os espíritos nos traz, precisamos, aos poucos, mas precisamos ler as obras complementares, quais sejam as revistas espíritas, as obras de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros espíritos que são reconhecidamente tidos como espíritos que vieram complementar a codificação. E nos falta essa informação. Mas não porque ela não esteja fácil,
porque não a buscamos. Mas voltemos para Kardec. Kardec continua no seu texto dessa revista dizendo: mas, para experimentar seus efeitos marcantes, é necessário uma aptidão especial, ou melhor, um grau de sensibilidade mais ou menos desenvolvido, conforme os indivíduos. Kardec ainda continua nos ajudando no entendimento, na compreensão dessa condição mediúnica, que é a condição do pensar, que é a condição da mediunidade mental. Assim como os indivíduos são diferentes uns dos outros, tudo que se expressa, tudo que se percebe, de um para o outro, é diferente. E a mediunidade não acontece de forma diferente. Assim o é, porque também é uma condição de percepção, essencialmente, do mundo espiritual. Por isso que Kardec nos diz que é preciso um pouco de sensibilidade para experimentar os efeitos de forma mais marcante. Precisamos compreender o pensamento do codificador. E continua Kardec, a esse título, palavras de Kardec: como temos dito, desde longo tempo, todos são médiuns. Observem, meus irmãos, é Kardec dizendo textualmente, está na literatura espírita, e não podemos negar, que Kardec diz com todas as letras que todos são médiuns. E diz mais: Deus não deserdou ninguém da preciosa vantagem de receber os salutares eflúvios do mundo espiritual. Vocês concordam que os médiuns seriam filhos privilegiados se só eles tivessem a condição de perceber o mundo espiritual? Deus deu essa condição a todos, indistintamente. Mas assim como é a condição do falar, a condição do ouvir, a condição do enxergar, a condição de sentir, todas as percepções, a cada criatura consegue ver e perceber segundo as suas possibilidades, segundo o seu desenvolvimento, segundo a sua busca, segundo aquilo que procura empreender de si para com a vida e evoluir segundo as suas condições. Não é assim? Todos nós não evoluímos segundo as nossas possibilidades individuais. A mediunidade não é nada diferente. É uma possibilidade que tem o homem de perceber o mundo espiritual, que segundo a dedicação e a busca que cada um empreenda, vai conseguir realizar. Por isso que todos somos mais ou menos médios. Palavras do codificador. E continua Allan Kardec, que se traduzem de 1000 maneiras diferentes, mas as variedades que existem no organismo humano não permitem a todo mundo obter efeitos idênticos e ostensivos. Ou seja, Kardec diz de uma forma, diria, muito própria, que segundo a possibilidade orgânica ou a condição humana que cada um tem, das suas possibilidades de expressão, de viver, de empreender, de realizar, e condições próprias do seu organismo, é que tem a condição de obter esses efeitos uns diferentes dos outros. Não é assim com todas as outras percepções? A mediunidade seria a única a ser diferente? Não. E na medida do possível, se houver alguma dúvida, é só levantar a mão e perguntar, ok? Muito bem. E aí, a nossa questão inicial. Afinal, qual a verdadeira definição de mediunidade? E nós repetimos a pergunta. Existe alguma que não seja verdadeira? Existe alguma definição que seja falsa da mediunidade? Não, não existe. O que existe são as nossas controvérsias, os nossos entendimentos. Por exemplo, nós acharmos que a mediunidade é uma condição só do plano encarnado. Essa é a primeira. Só os encarnados é que têm a condição mediúnica. Que no mundo espiritual não existe mediunidade. Triste engano, não entendeu a mensagem do codificador. Leu superficialmente, lamentavelmente. E que a mediunidade é uma condição do corpo físico. Não existe nada que pertença ao corpo físico. Como o corpo físico e todas as percepções, eles são apenas meramente consequências. Todas as percepções, está na doutrina isso, está na literatura, pertencem ao espírito. Mas quem vai responder essa pergunta não sou eu. Quem responde essa pergunta é Emmanuel, lá no Consolador, na questão 382, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
que respondeu a essa questão, dizendo: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Interessante. É a palavra de Emmanuel nos dizendo: mediunidade foi prometida pelo Senhor Jesus. Só que a época de Jesus, Jesus não poderia falar em mediunidade. Nós, naquela época, não teríamos condições de entendê-la, até porque o termo não existia. É a palavra de Emmanuel nos informando isso mais uma vez. Está em toda a literatura, dito e repetido. E que hoje se encontra atualmente em curso na Terra. E qual é o Consolador que está em curso na Terra? O Espiritismo. E continua Emmanuel: a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Interessante. Assim como qualquer uma outra possibilidade, não é porque é mediunidade, a condição da visão, a condição da inteligência, o raciocínio, o sentimento, tudo que o homem pode construir foi dado por quem? Essas possibilidades foi dada a todos nós pelo Criador. Para quê? Para o homem evoluir, para o homem aprender, desenvolver, crescer com um objetivo maior. A mediunidade não seria diferente. Não existe ninguém privilegiado nesse sentido. Como todos os outros sentidos e condições de percepção da realidade e da vida, é também a mediunidade de forma semelhante, uma possibilidade que todos nós temos. O fato é que nós cristalizamos como uma onda mental de pensamento na matéria. A nossa percepção de vida essencialmente está voltada, em grande parte, para a materialidade. Ou seja, estamos preocupados, estamos focados nos efeitos, esquecemos das causas. A causa, a origem, a vida espiritual. Os efeitos, momentâneos, a vida material. E achamos e nos abraçamos a vida material como se essa fosse a única vida existente, como se ela fosse duradoura para a eternidade. E, no entanto, é uma das poucas razões que nós podemos dizer que temos na nossa existência atual. É que um dia voltaremos, não sabemos para onde, nem como, porque a nossa percepção está essencialmente voltada para a materialidade. Por isso sofremos tanto, por isso não compreendemos que quando um pai ou uma mãe ou um filho precisa voltar à pátria espiritual, nós sofremos tanto, porque não nos preparamos para essa realidade. Não buscamos entender, não estudamos. E quando temos notícia, até aceitamos, mas às vezes como mera alegoria. Continuamos vivenciando a realidade que sempre nos moveu. Não que essa realidade insistimos sempre nesse ponto. Não tem a sua importância. Tem sim. A matéria existe e é necessária a nossa condição evolutiva. Precisamos valorizá-la de forma adequada, mas dando a ela o seu devido valor, não o valor excessivo, que muitas das vezes nós nos entregamos ao vivermos essa realidade. Mas continuemos com Emmanuel. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do Espírito. Está lá Emmanuel dizendo mais uma vez, aquilo que já dissemos aqui inúmeras vezes, por Kardec, por André Luiz, por Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros espíritos. Agora é a vez de Emmanuel falar. Emmanuel está nos dizendo claramente numa obra que todo mundo conhece, que é o Consolador. Só que muitas das vezes a gente não lê. Se lê, se esquece. É atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura na Terra. E ainda nos avisa, a mediunidade existe como um estímulo para que você se renove, meu irmão, para que você cresça, para que você evolua, assim como é todos os talentos dados e ofertados pelo Criador, a sua criatura bendita, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência. Sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. E ainda nos passa a receita. Ele nos diz qual é o nosso problema e nos passa a receita. O problema é que a gente acha que o evangelho é apenas coisa de gente piegas, religiosa. E que o Cristo veio, todo mundo ama, todo mundo quer bem,
todo mundo respeita, nós espíritas, inclusive, temos ele como guia e modelo, mas parece que é uma coisa condicional, segundo as nossas conveniências. E não é. A mediunidade é isso, é uma possibilidade que a criatura tem de aprender a evoluir e pode utilizá-la, desde que utilize segundo os valores apropriados. Que valores são esses? Os valores espirituais. E hoje nós não temos nenhum modelo que possa nos aproximar mais da vida espiritual do que os valores ditados pelo Cristo. E continua Emmanuel na questão 383, respondendo a seguinte questão: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Existe uma controvérsia tremenda a respeito disso. Não que a doutrina não seja clara, não que Kardec já não tenha respondido isso, mas precisou Emmanuel ser perguntado e responder o Consolador. Todos os homens são médios? Responde Emmanuel. Todos os homens têm seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do homem, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Talvez a forma poética em que Emmanuel coloca o seu pensamento não permite muita gente aceitar essa realidade, mas é um fato. Está lá, Emmanuel dizendo que mediunidade pertence a todos, é de todos os homens, nem de um, nem de dois, nem de três. Mas nenhum espírito que está presente na codificação disse nada ao contrário. E ainda mais, ele nos diz contundentemente, objetivamente, a mediunidade é aquele start, é aquela condição que tem um homem de ampliar seus 5 sentidos e que vai possibilitar ao homem ampliar a sua condição dos seus 5 sentidos. E ainda não entendemos isso, achamos que a mediunidade é uma coisa extraordinária. Quando a gente começa a ler mediunidade, se aprofundar de verdade, estudar com gosto, estudar com sentimento evangélico, porque muitos de nós ainda procura estudar a mediunidade como uma coisa extraordinária, como uma coisa diferente, como um fenômeno que para se realizar de uma maneira física, e não é. Quando nós buscamos a mediunidade no entendimento mais amplo, segundo o que o próprio Emmanuel nos diz, segundo os valores cristãos, aí a gente começa a entender o que é mediunidade. E continua Emmanuel. Na atualidade, porém, temos que reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. Ou seja, Emmanuel nos diz claramente que, de fato, existe alguns homens, algumas criaturas que têm uma posição mediúnica mais definida. Tanto é que nós denominamos esses de médiuns, e não é. Mas espera lá, se nós pararmos para analisar na nossa história, em toda a nossa história, sempre não existe aqueles expoentes, aquelas personalidades que de alguma forma se destacaram, que se destacam em proceder, em falar, em observar, em ensinar, em orientar. Não é sempre assim. Esses homens estão usando alguma aptidão especial diferente além dos 5 sentidos que eles têm? Muitos deles utilizam a mediunidade e às vezes nem percebem. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Alguns homens têm definição mais clara do uso da mediunidade, mas esses são os precursores. E aí é grifo nosso. Mas assim é a realidade humana. Toda a história sempre teve e sempre tem aqueles que se destacam. Aqueles homens que utilizam-se da sua condição de raciocínio, de percepção, de todas as suas condições, de utilizar das suas potencialidades como precursores de um crescimento que é coletivo, ou seria diferente. Percebem o que Emmanuel nos diz? Talvez as palavras poéticas dele não dão condições de todos nós raciocinarem dessa forma, mas é isso que ele diz. E se tiver alguém que discorde, por gentileza, fiquem à vontade para discordar. E continua Emmanuel. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e constituem, muitas vezes, de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica, ele falando mais uma vez, para a execução dos seus deveres, é ele, o trabalhador, que faz jus ao acréscimo da misericórdia prometida pelo Mestre,
a todos os discípulos de boa vontade. Percebem o que Emmanuel nos diz? Se nós nos utilizarmos de fato da nossa condição mediúnica, segundo os ditames de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos aqueles que mereceremos a misericórdia divina. E quem aqui não está aqui atrás? Cá para nós. Quem aqui de nós não está atrás da misericórdia divina? Por algum problema emocional, por algum problema sentimental, por algum problema de família, por algum problema profissional, social. Qual de nós? Talvez eu seja o mais necessitado de todos. Todos nós estamos aqui buscando a misericórdia divina. Quando é na hora de estudar, de aprender os valores cristãos, temos até o Cristo como guia e modelo, mas ele serve como guia e modelo, mas ninguém quer aprender, ninguém quer entender, ninguém quer viver, ninguém quer dar o testemunho. Essa é a verdade. E continua Emmanuel. Agora na questão 384, quando perguntaram a ele, dever-se-á provocar o desenvolvimento mediúnico? Irmãos nossos, há aqueles movidos pela novidade, movidos pela condição do diferente, do espetáculo, buscarem desenvolver a mediunidade. E Emmanuel nos ajuda nesse entendimento quando nos diz: ninguém deve forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Mas espera lá, não é assim com as outras realidades nossas, não? Com os nossos outros atributos? Quando você escolhe uma profissão, quando você busca um trabalho, quando você busca uma carreira na sua vida, quando você busca construir a sua vida familiar, não é por um sentimento inato que lhe move a realizar aquilo? Ou seja, a sua espontaneidade é ou não é assim? A mediunidade não é de outra forma. Provando, ratificando-se mais uma vez, que a mediunidade é tanto quanto outra aptidão qualquer. Não tem nada diferente. O problema é que nós estudamos pouco ou damos pouca importância a essa realidade. E continua Emmanuel, observando-se, contudo, a afloração mediúnica espontânea nas expressões mais simples. Deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Seja essa a possibilidade psíquica a mais humilde de todas. O fato é, a mediunidade é um atributo que nos chama a atenção para os valores espirituais. Desperta o homem para a espiritualidade, mas o homem quer utilizá-la dela para a satisfação pessoal, material, egoística. E numa razão proporcional inversa, a mediunidade existe para nos ensinar o contrário, que é os valores da humildade, da simplicidade, assim como nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. E continua Emmanuel, a mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor de atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Ou seja, Emmanuel nos diz sutilmente, olhe, meus irmãos, vocês têm a condição mediúnica. A mediunidade é uma realidade que existe na sua realidade existencial presente. Entretanto, é um aprendizado em construção. E como todos os outros que vocês aprendem, você sempre tem um professor, ou não tem? A mediunidade não é diferente, só que a realidade mediúnica é dirigida pelo plano espiritual, porque ela é a porta que nos leva ao mundo espiritual. O homem, algumas vezes, e via de regra fale, a própria história conta isso, não é o caso agora de a gente citar, mas quando o homem procura buscar, utilizar-se da mediunidade para a materialidade, ele simplesmente não consegue. Por isso os cientistas estão aí buscando reproduzir, sem entender que a mediunidade é uma porta para o mundo espiritual. E que a senha para entrar nessa porta, para abrir essa porta, são os valores evangélicos. E quando se fala em evangelho, o homem associa a questão da religião e rechaça. Lamentavelmente. Não procura o entendimento adequado. E continua Emmanuel, na questão 385, respondendo à pergunta: a mulher
ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico. E aqui a gente não está querendo traçar nenhuma comparação entre o homem e a mulher. Pelo contrário, existe uma questão fundamental nessa resposta de Emmanuel que nos faz trazer essa pergunta para a nossa reflexão. Diz Emmanuel, no capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver o maior percentagem de sentimento. Ou seja, é Emmanuel dizendo que a mediunidade é uma condição essencialmente voltada para a criatura humana. E a criatura humana, ela existe e constrói sua vida segundo aquilo que sente, aquilo que realiza, aquilo que busca interiormente. E que tudo se manifesta através do pensamento e do sentimento. E nós não nos apegamos a essa realidade. Achamos que, muitas das vezes, isso não é fundamental. E é o fundamental. Só que nós precisamos direcionar adequadamente esses sentimentos para os valores evangélicos. E quando se trata de mediunismo, Emmanuel se refere que mediunismo nada mais é do que a utilização da mediunidade de forma empírica, ou seja, sem os conhecimentos apropriados daquilo que pode ser feito e realizado e construído através da mediunidade. Isso para nos dizer que há médiuns entre nós que utilizam-se apenas do sentimento evangélico, do pensamento evangélico, da moralidade, da caridade, da simplicidade, da humildade. Por isso que se vê tantos médiuns longínquos, distantes, humildes, simples, realizando aquilo que muitos entendem como verdadeiros milagres. E aqueles mais inteligentes, e via de regra são os mais inteligentes, falem, porque fogem dessa realidade. Compreendem? Esse é o porquê de nós trazermos essa questão do Consolador. Mas essa resposta não conclui-se aqui. Emmanuel ainda nos diz, e a mulher, pela evolução de sua sensibilidade, ou seja, ele fala na sensibilidade, ratificando o que disse na primeira parte, em todos os climas e situações através dos tempos, está na atualidade em esfera superior ao homem, para interpretar com mais precisão o sentido da beleza, as mensagens dos planos invisíveis. Ou seja, ele já diz uma coisa que já é conhecida. A mulher é, por natureza, mais sensível do que o homem. Até porque ela existencia e vive uma realidade que o homem, na encarnação como homem, não vai poder experimentar, que é a maternidade. E para que exemplo maior de sensibilidade do que a maternidade? E é por isso que ele utiliza-se do exemplo da sensibilidade feminina como uma condição que a possibilita de perceber, mais do que o homem, as percepções do mundo espiritual. Isso não quer dizer que todas as mulheres são mais capazes, ou estejam mais preparadas, ou sejam mais sensíveis do que todos os homens. Ok? Muito bem. E a nossa questão acessória. Silvio, se a mediunidade é uma coisa que pertence a todos, é natural, está na condição humana de existir, de ter, de experimentar, por que não sabemos utilizá-la? E nós podemos dizer, sem medo de errar, que da mesma forma que muitos não sabem falar, não sabem enxergar direito na sua condição de percepção, não sabem andar, não sabem construir, não são menos inteligentes do que os outros, também é a mediunidade. E quem responde isso não sou eu, é Emmanuel. Lá na obra Seara dos Médiuns, no capítulo número 16, sob o título de Força Mediúnica. Capítulo esse que nós começamos a ler na última apresentação, e que nós vamos continuar do momento em que paramos na última apresentação. Quando Emmanuel nos diz, força medianímica, desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. Está lá, Emmanuel, sendo repetitivo, para ver se a gente consegue entender. Mediunidade é coisa que a vida dá a todos, igual a visão, a condição de percepção. Está lá, escrito, Seara dos Médiuns. E continua, o que difere em cada pessoa é o problema de rumo.
é o problema de rumo. É por isso que nós não sabemos utilizá-la. Mas, Silvio, tem médium que utiliza das suas condições mediúnicas para ganhar dinheiro, para enganar, para mentir, para iludir. É ou não é? Existem aqueles que trabalham segundo os dítames de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor, pela caridade, pela simplicidade, pela humildade, pela ajuda ao próximo. É ou não é? Mas tem aqueles que se aproveitam. Como é que existem médiuns que utilizam-se dessa condição e Deus permite tal coisa? Recentemente, alguns meses atrás, um ano atrás, mais ou menos, tivemos um exemplo desse em mídia nacional, divulgado. Muito bem. E aí, alguém saberia responder por isso? Essa questão? Por que é que tem médiuns que são assim? Porque Deus permite médiuns que utilizem-se da mediunidade de forma inadequada e Emmanuel nos avisa que é um problema de rumo. Alguém faz ideia? Desculpa, eu não entendi. Com certeza move, mexe com a ética e a moral. Mas a questão de nós não sabermos utilizá-la é porque, simplesmente, cada um de nós detemos essa condição mediúnica, como detemos todas as outras possibilidades. E, segundo a nossa condição evolutiva, teremos, como temos, a oportunidade de utilizarmos do intelecto, que é uma prova. O intelecto é uma prova, ou não é? A visão, a utilização da visão. Porque tem irmãos que reencarnam cegos. Nós sabemos disso, nós aprendemos isso na doutrina. A doutrina nos ensina. Porque em alguma encarnação utilizou-se de forma inadequada a visão e vem com aquela limitação momentânea para rejeitar um débito. Não tem irmãos que vêm com limitações físicas? Não tem? Porque em algum momento de algumas encarnações pretéritas utilizaram-se de forma inadequada das suas possibilidades. Esses irmãos que utilizam-se dessa mediunidade, assim como todas as outras de forma inadequada, virão com limitações. E por isso, quem sabe nós temos tanta dificuldade de utilizarmos das nossas possibilidades mediúnicas. E quem sabe se isso já não foi traçado, combinado previamente no nosso plano encarnatório, que não é o momento ainda de nós utilizarmos das possibilidades mediúnicas de forma ampla, de forma plena, para que nós possamos aprender os valores cristãos, para que quando recebermos a percepção adequada da mediunidade, podemos utilizá-la de forma produtiva. Está aí, porque é que nós não sabemos utilizar-se da mediunidade. Talvez se esperasse uma resposta extraordinária, fora do comum, que ninguém conhecesse, mas não. Essa é a pura realidade. É o problema do rumo, nós não sabemos utilizar dessa realidade que nos é dada como potencial, assim como todas as outras, por isso que cada um tem os seus limites. Cada um vem com os seus limites de realidade existencial, porque estamos todos nós aprendendo e construindo a nossa realidade evolutiva. Dia virá que deteremos todas as possibilidades que o homem pode alcançar nas suas percepções, inclusive a mediunidade. Muito bem. E continua Emmanuel. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Por isso que os irmãos espirituais estão aí a nos convidar, a nos repetir as palavras crísticas de humildade, de simplicidade, de caridade, para que nós possamos conseguir aprender esses ensinamentos. E continua Emmanuel, não valem médiuns que apenas produzam fenômenos, ou seja, o médium que apenas se dedica ao fenômeno, não está fazendo nada para a sua evolução, não tem nada de extraordinário, só para aqueles que ainda não conhecem, ou não estudaram, ou se deixam levar pelo extraordinário. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Para que a mediunidade? Para que você aprenda que mediunidade existe? Não. Mediunidade não veio para convencer a ninguém. Ele veio como porta, para lhe mostrar que existe um mundo maior. Não valem convicções que criem apenas palavras. Como disse Paulo, se eu não tiver amor, de que adiantará eu usar as palavras mais ilustres que eu posso usar? Serei como um sino, um símbolo que apenas retine. Não foi isso que Paulo nos disse?
Percebam que nós não estamos trazendo nenhuma novidade, nem Emmanuel. Está lá, o evangelista Paulo, na época do Cristo, já nos dizendo isso. Nós é que não estudamos, e se lemos, não a entendemos de forma apropriada. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. De que adiantaria toda essa minha retórica aqui se eu não despertasse, ou pelo menos ajudasse de alguma forma, se eu fosse útil de alguma forma para os irmãos entenderem a mensagem que não é minha, é dos Espíritos, que vem do Cristo. Compreendem? Assim é a mediunidade. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si próprio. Percebem o que Emmanuel diz? Mediunidade nem é bom, nem é ruim, como também é todas as percepções, a questão do ver, a questão do raciocinar, a questão do andar, do sentir, do construir, do evoluir. De que adianta ter todas essas percepções se você não a utiliza para o seu próprio bem e o bem de onde você vive? Assim é a mediunidade. Compreendem? Infelizmente, não dá mais para aprofundar, por conta da hora. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. É o problema do rumo. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica, quando esteja distante a caridade e ausente da educação. Esse é o objetivo da espiritualidade entre nós. Não é para nos chamar a atenção, não é para despertar nenhum sentimento extraordinário de realização ou do mundo maravilhoso que, porventura, nós possamos que exista. Não, é para o nosso desenvolvimento e esclarecimento. Precisamos compreender isso. Ou seja, muitos de nós ainda andam buscando a mediunidade e o equilíbrio, através do desenvolvimento mediúnico. E aí nós gostaríamos de falar algumas palavras, se o tempo ainda nos permitir, que está na introdução do Livro dos Médiuns, onde Kardec nos diz: o estudo e a prática do Espiritismo torna-se o antídoto para tal equilíbrio, pois a interação com espíritos norteia-o para a direção da evolução e esclarecimento espiritual. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos, os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Elas apenas guiam os que cultivam no emprego das suas faculdades naturais. Assim é a mediunidade. O mesmo sucede com o nosso trabalho. O seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Ou seja, é a espiritualidade, através de Kardec, nos dizendo, nos informando. Falta nós buscarmos o que diz a codificação, para entendermos, finalmente, que mediunidade tem um propósito maior, que é a própria construção do ser, que é a própria evolução da criatura humana. Não estamos aqui para despertar para um mundo extraordinário. O extraordinário já é a vida. E nós não nos damos conta dessa realidade. Extraordinário é aquilo que nos aguarda na existência espiritual. E nem sequer sonhamos ou admitimos, aliás, morremos de medo dessa realidade. Nos frustramos, choramos, entramos em depressão quando um pai, uma mãe ou um filho vai embora. E, na realidade, esses entes queridos estão dando um passo a mais na sua escala evolutiva. Nós é que não estamos preparados para isso. Teríamos mais algumas coisas para dizer, mas, infelizmente, o tempo é chegado e não nos é possível dar continuidade. Aos irmãos que quiserem conhecer essa apresentação de forma completa, poderão encontrar no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. É só entrar no YouTube e digitar Encontrando o Espiritismo com Silvio Figueiredo, que vocês terão essa palestra e tantas outras nossas que expomos através do YouTube. Muito grato pela atenção e muita paz para todos. Com a palavra, o irmão Luiz, que vai finalizar os nossos trabalhos. Bom, meus irmãos,
Agradecer ao nosso irmão Silvio pela explanação, pelo esclarecimento que nos reporta para que busquemos o estudo para aprimorarmos esse conhecimento dessas potencialidades que nós temos. E a mediunidade é comum a todos, cada um a seu grau de evolução. Mas vamos pedir ao amigo Silvio para fazer a prece de encerramento. Oremos. Fechemos todos nós os olhos, mentalizemos nesse momento, junto de cada um de nós, a doce figura do Divino Mestre Jesus, que se faz presente através dos seus mensageiros de amor, nos inspirando as melhores ideias, os melhores sentimentos. E a Ti, Senhor Jesus, por tudo isso te damos graças. Pelas bênçãos da oportunidade que representa para nós aqui estarmos, buscando aprender, buscando ser o veículo de luz que Tu nos proporciona através dos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, amigo maior, permite que Teus mensageiros de luz nos toquem em razão e emoção, em mente e em coração, o entendimento e a compreensão das Tuas verdades, para que possamos sermos merecedores de tamanha bondade, da imensidão de luz que a vida nos guarda, proporcionada pelo Criador. E assim, Mestre Divino, mais uma vez te agradecendo por tudo, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. E devolvemos a palavra ao irmão Luiz para que, em Teu nome, Senhor, possa dá-la por finalizada. Muita paz para todos. Muito bem. E assim nossos irmãos mantenham-se harmonizados para o passe e tenham uma boa noite.